Salve Santa Geração! Esse é o nosso primeiro Supernatural TV, trazendo assuntos do seu interesse com uma linguagem meio diferente. Hoje a gente vai estar trazendo aqui alguns convidados para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante e tão relevante para a nossa juventude, que é as escolhas erradas. A gente está falando aqui diretamente dos estúdios SG, trazendo a palavra de Deus diretamente para você. Roda o VT! Que é líder de geração da Nação 69 do Coroado 1, José Luiz. E aí galera, paz do Senhor. E que é pregador, ministro e conferencista da Palavra de Deus, irmão Elionai Santiago. Senhor Santa Geração. Ele que é pregador, conferencista da área 69, Isaías Rodrigues. A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Escolhas erradas. Quem nunca fez escolhas erradas na vida? Todos nós já passamos por essas situações. E hoje aqui nós vamos debater sobre esse assunto tão relevante na nossa juventude. Chamei aqui vocês três para nós conversarmos a respeito disso e falar sobre alguns personagens que tomaram algumas decisões erradas na vida, algumas escolhas erradas e sofreram as consequências. José Luiz, começando por você, algum personagem na Bíblia que lhe chame bastante atenção, que tenha tomado uma decisão tão errada em que repercutiu com a sua morte? É de grande importância descrever que a escolha errada sempre traz uma consequência, sendo ela boa ou ruim, tudo vai trazer uma consequência, sendo que você for fazer ou até mesmo que você dizer para alguém. Por isso que nós devemos pensar muito bem antes de dizer algo para alguém ou até mesmo executar alguma ação. E falando de algum personagem, gostaria de falar sobre Sansão, que Sansão, filho de Manoá, destacado na Bíblia, no livro de Juízes, que perfeitamente foi nazireu escolhido por Deus para fazer um grande trabalho. O trabalho de Sansão era simples, era livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Mas ele fez uma escolha errada. Qual foi a sua escolha errada? Atender suas paixões carnais, as concupiscências dos olhos da carne, que fez com que ele caísse e desviasse o seu propósito, que era para libertação, e fez com que ele caísse nas mãos de uma mulher chamada Dalila, que o fez com que ele revelasse o seu segredo, que era a sua força, e ela entregou nas mãos dos seus inimigos. E as consequências foi, perdeu seu ministério, perdeu sua visão e perdeu o seu propósito com Deus, que era o seu cabelo, porque ele era nazireu desde criança. Isso acontece muito hoje. Você é escolhido, você é separado para Deus, mas chega um momento da sua vida em que todos nós temos uma decisão, que é ou seguir o caminho do Senhor ou não. Independente da sua escolha, você vai ter uma consequência, e essa consequência é o que vai determinar o que você será no futuro. Aproveitando já o gancho do Zé Luiz aí, falando acerca dessas escolhas, a Bíblia ela está envolta de vários personagens que eles trazem algumas escolhas dentro da sua vida, e essas escolhas mudaram de forma total a sua história, né? A gente percebe tão simples a história de Judas, né? Que estava na Santa Ceia e ele teve essa escolha, né? Mas uma escolha que trouxe algo muito drástico para a sua vida, né? E que é de conhecimento, eu acredito que universal, né? A história de Judas, e por conta de uma questão de necessidade básica, eu acredito, né? Ele teve esse desejo, então esse desejo foi algo que trouxe uma catástrofe para ele, e ele mesmo teve de suicidar. E embora a Bíblia nos fala acerca dessas escolhas, a gente pode perceber que outros personagens teve grandes escolhas, e essas escolhas trouxeram benefícios grandiosos, né, para esses personagens. Então vale ressaltar que a nossa escolha ela vai trazer uma consequência para a nossa vida, seja bom, seja ruim, tudo vai depender daquilo que você escolhe. E eu acredito que essa escolha ela pode trazer um fruto, algo que seja bom para você. Então, isso é muito importante para que a gente venha pensar e repensar também, né? Bom, dando continuidade ao que já foi falado a respeito das escolhas erradas, eu gostaria de trazer à memória um exemplo clássico da literatura bíblica, que sucedeu Sansão, por exemplo. Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles eram filhos de Eli, eram sacerdotes, eram homens que tinham
um dever a cumprir, eles tinham um ministério muito bonito. Naquela época, quem não queria ser sacerdote? Quem não queria ter aquele privilégio de ser sacerdote? Mas ao lermos a história bíblica, nós percebemos que aqueles jovens, Ofni e Finéias, eles tinham tudo para dar certo, eles tinham tudo para prosperar, eles tinham tudo para crescer, mas eles escolheram, eles tiveram uma escolha errada. Eles optaram por um momento errado. E nós vemos na história bíblica que eles profanaram o templo do Senhor. Eles tomaram atitudes que desagradavam a Deus. E por eles tomarem essa atitude, o que aconteceu? Por castigo divino, eles morreram na batalha. Então nós vemos aí um exemplo de dois jovens sacerdotes, que eles tinham tudo para terem sucesso, mas eles tomaram uma atitude errada, escolheram errado, e o que? Resultou nas suas mortes na batalha. Eles tiveram morte precedida de profecia. Então, meu caro colega, você que tem um ministério, você que tem uma chamada, você que é chamado por Deus, você que tem algo especial que Deus lhe deu, então tome cuidado, procure rever, pense antes de agir, porque uma escolha errada vai refletir na sua vida e vai mudar ela para sempre. É isso aí, o papo tá legal, a gente vai dar um break rapidinho, mas a gente já volta.